Olá, terceiras séries Miriam Marroquim, minha tropa de elite linda, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar mais uma vez a revisão Enem 2020. Estamos na aula 4 de interpretação de texto do módulo 1. Vamos abrir na página 5, porque hoje, dia 29 de julho, é dia de interpretação. Bem, a questão 5, gente, é do Enem 2019, né? Tá aí bem fresquinha, e ela traz um cartaz que faz uso de duas sistemáticas diferentes de interpretação. A primeira é por meio de um texto verbal, que é esse aqui, né, que está escrito com palavras, e faz uso também do texto não verbal, que é a própria imagem. Essa imagem, ela diz muito, né? Se você interpretá-la, você vai ver que você tem um calçado gasto, né? Onde um está amarrado e o outro aberto, né? Dá a ideia de que foi realmente deixado para trás, que foi largado, né? E aí você tem, ó, uma lateral suja, né? O próprio solo, ele mostra que não é um solo plano, lisinho, ele é um solo, olha, irregular, né? Cheio aqui, ó, de crateras, com um pouco de poças, então é um solo difícil, né? E aí, o que é que o texto nos traz? Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Ora, gente, aí a gente tem uma metáfora, né? Vamos calçar os sapatos, necessariamente não é calçá-los, mas sim vamos nos colocar no lugar dos refugiados, porque só nos colocando no lugar deles é que a gente passa a entender um pouco da situação deles, né? Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de criticar as difíceis condições de vida, não faz crítica nenhuma, né? Revelar a longa trajetória também não fala dessa trajetória dele. Fica subentendido lá de plano de fundo, mas também não fala. Incentivar a campanha de doações, em momento nenhum se pede doações, né, gente? Então também está incorreta. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados não faz essa denúncia, né, gente? Quando a gente fala de interpretação, a gente realmente tem que seguir o texto. E aí, simbolizar a necessidade de adesão à causa. É esse o apelo, que você faça a adesão à causa dos refugiados. Então, a alternativa certa aqui é a letra E. Bom, a questão 6 é uma questão do Enem 2014, censura moralista. Vamos dar uma lidinha no texto? Há tempos que a leitura está em pauta e disse em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e leitura, né? Então, existe sim esse avanço. A leitura não está em crise de acordo com a autora, né? O que é que pede a questão? Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso, quer dizer, quando você concorda, ou despertam polêmica, né? No caso da autora, aí a gente vai analisar se ela concorda com as ideias ou se ela discorda. Na letra A, a autora, ela ressalta a importância dos professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Gente, nem se fala em professor nesse texto, né? Então, ela não ressalta a importância. Ela critica pesquisas tradicionais, ela não faz crítica, ela só diz aqui, ó, na penúltima linha, ó, que as pesquisas tradicionais não levam em conta que os brasileiros leem, né? Então, também ela não está criticando as pesquisas. Rebate a ideia, a autora rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura. Ela rebate, ela está discordando dessa ideia? Não, gente, ela não está discordando. Rebater é discordar, tá?
ela questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Seria isso aí, né, gente? Ó, ela diz, há tempos que a leitura está em pauta e diz em crise. Ela não diz que está em crise, ela diz e diz que está em crise, né? Aí ela dá todos os dados do que seria uma crise na leitura, mas depois ela diz que as pesquisas acadêmicas mostram que o brasileiro lê sim, né? Então, é essa aqui, letra D, ela questiona a existência de uma crise de leitura, tá? Na letra E diz assim, atribui a crise da leitura à falta de incentivos. Não, ela não diz quem é o agente causador de nada, certo? Então, questão 6, resolvi. Bem, agora eu vou deixar para vocês a questão 7, que é do Enem 2017. E ela fala assim, a lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como uma escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. E aí eu vou chamar a atenção, gente, dessas duas palavras, tá? Súbita significa repentina e efêmera quer dizer passageira. Então você teria, mas essa regalia repentina foi passageira. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, eram dardejados pelo olhar severo de Emily. Eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos e comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco, quer dizer, de nojo, né? E repulsa tingia-lhes o rosto. Já não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara e o arroz com amêndoas dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença, que era só silêncio, impedisse o outro de viver. Bom, esse é um texto, né, um relato de Certo Oriente. Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila uma percepção das relações humanas e sociais, demarcada pelo. Aí vocês vão ler em casa, tá, as alternativas, e na próxima aula a gente comenta. Mas eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, na letra A, predomínio dos estigmas. O que é estigmas? Pesquise, tá? Na próxima aula a gente comenta. E a última proposta é a questão 8, que é do Enem 2017. De novo, gente, olha aqui a combinação de um texto não verbal, que é a imagem, né, com a partezinha escrita desse anúncio, né, desse cartaz publicitário, que diz assim, olha, perceba que é uma floresta densa, né, e ele diz, é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosquiteiros. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa, quer dizer, qual é o objetivo desse texto, né, combinado com essa imagem. Vocês vão assinalar a alternativa correta, dar uma lida em casa e a gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês.